Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu, Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre as células. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está aqui na descrição. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de pessoas que escutam pela plataforma. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, você pode contribuir com uma assinatura mensal e em troca você recebe um atendimento personalizado. Gostou? Então vai lá na Orelo. E se você quiser nos seguir, lá no Instagram, @psilvendebio. Então o que é uma célula? Uma célula nada mais é do que um compartimento aquoso delimitado por uma membrana lipoproteica, ou seja, de lipídio e proteína. É microscópica, a gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio. Dentro das células, a gente encontra moléculas que são necessárias para a manutenção da vida. Dentro da biologia, existe algo chamado teoria celular, de que é o pressuposto, a premissa de que todas as formas de vida são constituídas por células, e toda célula vai se originar de uma célula pré-existente. Então, como a gente pode considerar um ser vivo dentro da biologia é se ele tem célula. Se ele não tem célula, ele não é considerado um ser vivo. Por isso que os vírus não são considerados seres vivos, por conta disso. Nós temos basicamente dois tipos de célula. Célula procariótica, que é uma célula mais simples. Ela vai constituir o que a gente chama de seres procariontes, vão ser sempre unicelulares, e o único reino da natureza que vai ter esse tipo de célula é o reino Monera. Então, apenas bactérias vai ter a célula procariótica. E o outro tipo de célula que a gente tem é a célula eucariótica. A célula eucariótica vai constituir o que a gente chama de seres eucariontes. Ela pode ser unicelular, como, por exemplo, dentro do reino protista e do reino fungi, que eu tenho organismos unicelulares, e ela pode também ser pluricelular, ou seja, eu tenho seres vivos que vão ter mais de uma célula. Aí a gente tem organismos dentro do reino animal, vegetal, e também dentro do reino fungi. Então, basicamente, eu tenho célula procariótica apenas com as bactérias que fazem parte do reino Monera. São sempre células unicelulares, ou seja, quando eu vejo uma bactéria, estou vendo uma célula. E eu tenho as células eucarióticas que constituem os seres eucariontes. E aí eu tenho 4 reinos que vai ter célula eucariótica: reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal. Quanto ao número de células, vai variar. Por exemplo, dentro do reino protista, eu tenho as amebas, que têm células eucarióticas, mas são seres unicelulares. Ao mesmo tempo, dentro desse reino, eu tenho as algas, muitas delas macroscópicas, gigantes, até 8, 10 metros, que também vão ter células eucarióticas, mas por sua vez são seres pluricelulares. Tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica, eu tenho componentes comuns, ou seja, os dois tipos de célula vão ter. Quais são esses componentes? A membrana plasmática, que vai trazer uma permeabilidade, ela permite a passagem de determinadas substâncias para dentro e para fora da célula. O hialoplasma, que é o recheio dessa célula, que é o local onde ocorrem as reações químicas. Os ribossomos, que é uma organela comum tanto à célula procariótica quanto à célula eucariótica, e o papel dos ribossomos é a produção de proteínas, e a cromatina, que nada mais é do que o material genético, DNA e RNA, que vai fazer aí o controle dessa célula e a reprodução. As células procarióticas são células mais simples, então eu vou encontrar uma membrana plasmática, formada aí de lipoproteína. Dentro da célula, eu vou ter o recheio dela, que a gente chama de hialoplasma ou citoplasma, que é o local em que eu tenho as reações químicas. No citoplasma, eu vou encontrar os ribossomos, a única organela que eu vou encontrar em célula procariótica. E o papel dos ribossomos é a produção de proteína. E vou encontrar o DNA. O DNA ele pode estar espalhado no citoplasma ou ele pode também estar em forma circular, que é o que a gente vai chamar de plasmídio. Na célula eucariótica, por sua vez, eu tenho um sistema de endomembranas, ou seja, essa célula ela tem vários compartimentos.
Principal diferença: vou ter dentro da célula eucariótica um núcleo, uma região específica dentro do citoplasma, e dentro do núcleo vai ficar o meu material genético, DNA e RNA. Não tenho núcleo na célula procariótica, apenas na eucariótica. Outra diferença importante é que na célula eucariótica, além dos ribossomos, eu vou ter diversas outras organelas, mitocôndrias, retículo endoplasmático, cloroplasto, que é um assunto que a gente vai ver em outro episódio. Mas o que significa isso? Que ela é uma célula mais complexa e cada uma dessas organelas vai ter um papel específico dentro da célula. Gostou? Então compartilhe esse episódio com seus amigos e até a próxima. Beijinhos!